Vamos começar falando, vou contar um pouco da história para vocês do queridíssimo telescópio espacial Hubble, que, embora muita gente pense, né, que seja o primeiro telescópio espacial, né, o primeiro telescópio feito para o espaço, não o foi. E vocês vão entender a história aqui. Antes da gente começar a falar do Hubble especificamente, vocês devem pensar que, intuitivamente, os astrônomos tinham telescópios aqui em Terra. Quando eles observavam o céu, eles tinham um problema, existe, aliás, esse problema até hoje, né? Que é o problema da atmosfera. A atmosfera, ela distorce demais as imagens. Então, tirando grandes telescópios que têm uma coisa chamada ótica adaptativa, que o que basicamente eles fazem? Eles projetam uma estrela falsa no céu com lasers muito poderosos. A partir daquela estrela que eles geraram, como eles sabem o sinal de entrada, eles sabem o sinal que eles tinham que receber, eles conseguem medir a distorção atmosférica e o espelho, os segmentos dos espelhos do telescópio se ajustam para compensar aquela distorção. Basicamente é isso que acontece. Feito isso, nesses grandes telescópios, que não são tantos assim aqui na Terra, os outros telescópios todos, eles têm um problema muito sério com a atmosfera, porque a atmosfera distorce a imagem e isso aumenta, né, no caso, a incerteza na hora que você vai fazer determinadas análises. Fora isso, não é noite, né, o tempo todo onde tem telescópio. Então, no Chile, não é noite o tempo todo, o telescópio tem uma janela para funcionar. Outra coisa, embora esses lugares sejam lugares extremamente secos, desertos e tudo mais, altos também, não é 100% dos dias que está aberto, tem dia que tem nuvem, então também não pode funcionar. Então um telescópio na Terra, obviamente, ele tem várias e várias limitações. Quando você olha assim, você pensa, seria muito legal se a gente conseguisse colocar um telescópio aonde? Acima da atmosfera. Acima da atmosfera, nós estamos aonde? No espaço, certo? Então surgiu a ideia, há muitos e muitos anos, de se colocar um telescópio no espaço. Qual é o problema disso? Não é fácil, né? Não é fácil. Então vamos lembrar aí um pouco da exploração espacial. O telescópio, só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. O primeiro telescópio, digamos assim, apontado para o céu com o objetivo de estudar planetas e tal, foi em 1609 com o Galileu Galilei, certo? A primeira sonda que a gente manda para o espaço foi em 1957, né? Sputnik. Então, até isso acontecer, a gente não tinha como fazer isso. Porém, olha só que legal. Existem 3 nomes, tá? Que quem gosta de ciência espacial, 3 nomes você tem que saber meio que de cor. Esses nomes são Robert Goddard, americano, Konstantin Tsiolkovsky, soviético, e um cara chamado Hermann Oberth, tá? Esses 3 nomes, eles pode dizer que esses 3 caras são os pais dos foguetes. Esses caras viveram aí pela Terra lá no comecinho do século passado, 1901, 5, 20 e tudo mais. Beleza? Entre esses 3 caras, um desses caras, chamado Hermann Oberth, ele é considerado até o pai da ciência moderna dos foguetes, né? Ele veio até um pouquinho depois do Goddard e do Tsiolkovsky. Ele publicou um livro chamado O Foguete no Espaço Planetário. E nesse livro dele, ele já traz a ideia de colocar um telescópio sendo impulsionado por um foguete e levando esse telescópio para fora da atmosfera terrestre. Beleza? Então, onde que nasce toda essa ideia de ter um telescópio fora da Terra, fora da atmosfera? Nasce, podemos dizer, em 1923, com um cara chamado Hermann Oberth. Ele que é o primeiro cara assim que bolou essa ideia. Beleza? Então isso é importante para a gente ter em mente a história toda. Muito bem. Obviamente, né, que as coisas não são fáceis assim.
1923 não tinha foguete, 1930 não tinha foguete, quando começou a Segunda Guerra Mundial tinha os V2 e tal, e não sei o quê. Muito bem. Um outro cara muito importante na história do Hubble, eu vou citar alguns nomes aqui, tá? Até chegar no nome do próprio Hubble, tá? Mas o nome do Hubble a gente fala já já. Tem um cara que é muito importante também, e esse cara ele foi fundamental, tá? Eu vou falar dois nomes aqui que são fundamentais na história do Hubble. Um é um cara chamado Lyman Spitzer. Spitzer é o nome de um grande telescópio da NASA também, tá? Virou um grande telescópio da NASA. O Lyman Spitzer, ele publicou um artigo no Astrophysical Journal chamado As Vantagens Astronômicas de um Observatório Extraterrestre, ou seja, fora da Terra, tá? E nesse artigo, o artigo tem 5 páginas, ele lista por que a gente deveria colocar um telescópio fora da atmosfera da Terra. Isso, pessoal, em 1946, tá? E ele fala o seguinte, as duas principais vantagens são, primeiro, a resolução angular, ou seja, você vai conseguir diferenciar melhor os objetos. E por que isso na Terra é um problema? Por causa da atmosfera, beleza? Por causa da difração, então você não tem, né, a turbulência atmosférica, então é melhor para você observar. E a outra questão, um telescópio espacial, um telescópio fora da atmosfera da Terra, poderia observar na luz infravermelha e ultravioleta. Por que na Terra não dá? Porque boa parte dos comprimentos de onda infravermelho e principalmente o ultravioleta, ainda bem, são o quê? Filtrados pela atmosfera da Terra. Então, um telescópio em terra, ele tem algumas limitações. Além de todas que eu já falei, ele tem uma limitação do que ele pode observar. E o Lyman Spitzer fez um artiguinho muito legal no Astrophysical Journal, 5 páginas, onde ele detalha essas coisas aí. Muito bem. O Lyman Spitzer foi um cara que se dedicou a colocar vamos dizer assim, um propósito na vida do Spitzer era conseguir colocar um telescópio na órbita da Terra. Isso é o que ele queria fazer. Ele sabia que ia ser um negócio caro, ele ia saber que ia ser um negócio trabalhoso, ele ia saber que ele ia ter que convencer boa parte dos Estados Unidos para fazer isso. Muito bem. Então, ele foi lá, ele começou a desenvolver ideias de colocar um telescópio no espaço, beleza? E, num relatório da Academia Nacional de Ciência, que é o que manda na verba para a ciência nos Estados Unidos, o Spitzer recomendou o desenvolvimento de um telescópio espacial. Tá bom? Em 1965, ele é nomeado chefe de um comitê para definir os objetivos científicos e levar essa história de um telescópio espacial a sério. O Spitzer estava lá fazendo isso. Todo mundo sabe que a NASA é que ia encabeçar tudo isso. Então, você precisava ter um apoio dentro da NASA. E aí surge uma das pessoas mais importantes da história do Hubble, a Nancy Grace Roman, que agora vai dar nome a um outro telescópio espacial. O próximo telescópio espacial que a NASA lançar é o Nancy Grace Roman. Beleza? A Nancy, ela é chamada por todos de a mãe do Hubble. Por que ela é considerada a mãe do Hubble? Porque a Nancy, ela era, dentro da NASA, a chefe do setor de astrofísica da NASA. E ela comprou a ideia do Spitzer. E ela falou assim para o Spitzer: Spitzer, meu amigo, é o seguinte, vamos lá, eu, dentro da NASA, eu defendo a ideia do telescópio espacial. E você fica com a incumbência de convencer os congressistas a arrumar dinheiro. Se você conseguir a grana, eu consigo fazer a coisa andar dentro da NASA. Então eles fizeram uma parceria muito importante mesmo, o Spitzer junto com a Nancy Grace Roman. E aí, o que aconteceu? O Spitzer, cara, pegou a pastinha dele e viajou os Estados Unidos inteiro dando palestras sobre o porquê ter um telescópio espacial.
Então ele ia num estado, ele ia no outro estado, ele foi viajando todos os estados e tentando convencer principalmente quem? A população. Porque se ele convence, olha que ideia sensacional. Se ele convence a população, ele sabe que ele iria conseguir convencer os congressistas. Porque os congressistas não iam ter medo de dar grana para colocar um telescópio espacial, já que a população estava convencida de que era uma boa. Então o Spitzer saiu propagando isso aí, divulgando isso, mostrando a importância para conseguir o apoio popular, para que os congressistas não tivessem medo de dar grana para a NASA. Enquanto isso, dentro da NASA, a Nancy Grace Roman estava lá mexendo para fazer com que tudo fosse aprovado. Beleza? Então, isso nos mostra que existe, né? Toda essa questão política por trás disso, toda a questão de lobby por trás disso, e é assim que funcionam. Esses grandes projetos que a gente chama projetos de Big Science, você construir um telescópio espacial, isso se enquadra num negócio chamado Big Science. Isso aí é um outro patamar de coisa, é um outro patamar de gasto, é um outro patamar de aprovação e tudo mais. Beleza? Tranquilos até aí? Com esse começo da história? Então, Hermann, vão anotando aí no caderninho de vocês. Hermann Oberth, Lyman Spitzer e Nancy Grace Roman. São os 3 primeiros grandes nomes para fazer o que lá na frente, que eu não cheguei nem a falar do Hubble ainda, hein? Então estamos longe do Hubble. E nós estamos aqui para você se situar no tempo. Nós estamos falando aí de década de 60, final da década de 60, tá? 1965, por aí. Beleza? Então, Nancy Grace, mãe do Hubble, Lyman Spitzer, que bolou toda a estratégia, andou os Estados Unidos inteiro, e o Hermann Oberth, que foi o primeiro cara a pensar na ideia de ter um telescópio espacial. Muito bem. Então, passado este momento, era chegada a hora de tentar lançar alguma coisa no espaço. Aí a gente já estava, né? Já tinha muita coisa aí sendo lançada, muito foguete sendo lançado. E a NASA, então, lança o que pode ser considerado, tá? Em 1946, o primeiro telescópio espacial foi solar. É o Observatório Solar Orbital. Ele foi enviado para o espaço para obter isso em 1962, desculpa. Para obter o quê? Para obter espectros ultravioleta e de raio-x e raios gama do Sol. Ele foi lançado em 62 pelo Reino Unido como parte do programa Ariel. E aí, em 1966, a NASA lança o que pode ser considerado, aí sim, talvez, o primeiro telescópio espacial de todos os tempos. Vou até colocar aqui, ó, pro Cris, para ele colocar aí pra gente, para vocês irem vendo que a fotinho do primeiro, esse aí, mandei aí, Cris. A fotinho desse que pode ser considerado o primeiro observatório espacial, chamado Observatório Astronômico Orbital, ou OAO, tá? A bateria do OAO, do 1, ela falhou após 3 dias, encerrando a missão. Mas é esse cara aí, ó. Dá uma diminuída aí na imagem. Aí, ó. Ó, esse é o primeiro telescópio espacial, ó. Tá vendo o painelzinho solar, ali na frente a boca ali, onde entrava a luz, aqui no fundo o espelho. Um telescópio espacial. A bateria dele falhou. 3 dias. Aí, em 1968, a NASA lançou o Observatório Astronômico Orbital número 2, o OAO2. Aqui, ó, vou mandar a foto pro Cris para ele colocar aí para vocês, ó. Mandei aí, Cris. Aí a NASA lança esse aí, em 7 de dezembro de 1968. Tá? Olha aí, ó, que bonitão que ele era, ó. Isso aí, ó. Isso aí foi o Observatório Astronômico Orbital número 2. Painelzão solar e ali. Parece muito com um telescópio mesmo, né? Parece muito com um telescópio e esse foi lançado sem problema nenhum, tá?
sem problema nenhum. Foi lançado, deu tudo certo. Ele realizou observações ultravioleta de estrelas e galáxias. E ele durou de 68 a 72. Muito mais do que ele foi previsto. Ele foi previsto para durar 1 ano no espaço só. Qual que era a ideia desses dois caras aí? A ideia desses dois caras era mostrar, era provar que, primeiro, é possível mandar um telescópio para o espaço e manter ele em órbita da Terra. A primeira coisa foi essa. E que ele fazendo observações no espaço, as observações seriam melhores do que as feitas aqui na Terra. Então, na verdade, é mais ou menos o que a gente chama de uma prova de tecnologia. Tá? Ele foi mais ou menos o que a gente chama de uma prova de tecnologia, para ver se ele ia funcionar, se ia dar tudo certo. Por quê? Se a gente provasse que daria certo colocar um telescópio na órbita da Terra, aí as coisas poderiam mudar, porque a gente poderia começar a pensar no quê? Em mandar coisa maior. Poderia pensar em fazer algo assim de grande porte no espaço. Porque se a gente conseguiu, né? Se a gente conseguiu fazer isso, agora ia abrir uma grande de uma janela pra gente, tá? Então, ele... Deixa eu ver aqui se tem alguma imagem dele para vocês verem. Mas é muito legal. Isso aí são os primórdios, tá, meus amigos? Os primórdios. Ele observou várias estrelas, tá? Ele fez um trabalho de fotometria muito interessante. Beleza? Mas não tem nenhuma imagenzinha dele aqui, não, pra gente ver. Mas é isso que dá início, então, ao que a gente chama de astronomia orbital. Beleza? Muito bem. Quando o OO2, esse cara aí, funcionou e deu certo, a NASA então pensou o seguinte: opa, então está na hora da gente desenvolver algo maior. E aí ela criou o seu primeiro plano, prestem atenção agora, é a hora que nasce o Hubble, tá? Quando que o Hubble nasceu? Em 1968. A NASA cria o plano para construir um telescópio refletor com um espelho de 3 metros de diâmetro, e o nome dele original era Large Orbiting Telescope, tá? Ou Large Space Telescope, ou seja, telescópio espacial grande, ou grande telescópio em órbita. O lançamento dele estava previsto para acontecer em 1979. Então, iria durar nada mais, nada menos. Prestem atenção nas datas que eu vou falar. 1968, eles bolam a ideia. Um telescópio refletor, 3 metros de diâmetro, guardem esse número aí, tá? Chamado LST, Large Space Telescope, com lançamento previsto para 1979. Tá? Vai guardando as datas aí. Vai guardando as datas aí. Tá bom? Muito bem. Bem, eu tenho o plano, eu preciso do quê? De grana para que isso aconteça. Então, começou, né? O Congresso americano, obviamente, começou a questionar muitos aspectos do orçamento proposto por eles, né? Eu já vou falar quanto que era o orçamento proposto, tá? Começou a cortar a grana de um lado, começou a cortar a grana do outro. Os objetivos científicos da missão não estavam muito claros, né? Eles viam que era muito, é muito detalhe, pô, mandar um telescópio, pô, estuda isso aqui da Terra mesmo, estuda a galáxia daqui, não precisa, tal, não sei o quê. Muito bem. Em 1977, o administrador da NASA, ele propôs uma quantia simbólica, que doideira, cara. Preste atenção quanto que, olha o valor que foi proposto pelo administrador da NASA para o tal que ia virar o Hubble depois. $5 milhões. 5 milhões de dólares, tá? Só que esse valor, você acha que ele foi para frente? Não.
Depois ele foi totalmente cortado. Totalmente cortado. Ou seja, nem os 5 milhões de dólares o coitadinho do Hubble não ia ter. Tá? Então, começou tudo isso. O Hubble, né, ele zerou o orçamento da NASA e aí começou todo aquele esforço, né, para colocar o telescópio espacial, o plano do telescópio espacial de pé e as coisas seguirem da maneira como que tinha que seguir. Muito trabalho do Spitzer, muito trabalho da Nancy Grace Roman, muito trabalho de lobby de empresas, obviamente, lembrando para vocês todos, né, que o lobby lá nos Estados Unidos existem regras, mas ele é algo que é considerado, digamos assim, legal. Você pode fazer lobby. A Boeing, a SpaceX, a Lockheed, a Northrop, todas as empresas elas podem fazer lobby. Existem regras para isso. Muito bem. Começou a fazer tudo isso e aí o pessoal começou, vamos pensar numa maneira da gente colocar esse telescópio para funcionar. Lembra o espelho dele que eu falei para vocês, que ia ter 3 metros de diâmetro? A primeira coisa foi o seguinte, vamos cortar esse espelho aqui. Então, em vez de ter 3 metros de diâmetro, ele vai ter 2,4 metros de diâmetro. Beleza, já corta o custo, tá? Já corta o custo. E aí eles foram cortando vários custos. Aí uma outra coisa que eles pensaram foi o seguinte, ó, vamos diminuir o nosso custo, vamos chamar algum parceiro para fazer parte disso com a gente? Chamaram quem? A Agência Espacial Europeia. Aí a Agência Espacial Europeia topou, ela concordou. Ela concordou em ajudar a NASA com o Hubble. E aí foi indo, entendeu? Então, só para vocês terem uma ideia, olha só que legal. A Agência Espacial Europeia garantiu 15% do orçamento do Hubble, tá? E o Congresso, então, vamos lá, para 1978, o Congresso americano aprovou, olha só, aprovou um orçamento de 36 milhões de dólares para o tal do Large Space Telescope. Com, aí sim, o lançamento previsto para 1983 a bordo do ônibus espacial. Então, é legal vocês entenderem essa história toda para entender que o negócio, muita gente sai xingar, pô, o Hubble podia ter a câmera não sei o quê, podia ter um iPhone 16, por que não tem? Porque faz parte dos projetos, cara, isso aqui são projetos, nós estamos falando, o Hubble, 1978 é quando ele é aprovado a grana para ele, 36 milhões de dólares. O James Webb foi 10 bilhões de dólares. Depois eu vou fazer um programa aqui contando a história do James Webb para vocês, que é sensacional. É triste, em boa parte dela, teve um final feliz, mas a história é assim, entendeu? Então, em 1978, 36 milhões de dólares. Cara, 36 milhões de dólares não é nada, entendeu? Com o lançamento previsto para 1983. E aí veio o nome. Ele mudou de nome. Então, o LST não ia mais chamar LST. Ele ia chamar o quê? Ele ia chamar Telescópio Espacial Hubble. Que quer dizer o quê? Quer dizer que era um telescópio em homenagem a um cara chamado Edwin Hubble. Quem foi o Edwin Hubble? Falamos dele aqui muito no programa que nós fizemos com o Filipão sobre galáxia. O Edwin Hubble foi o cara que comprovou, né, que o universo ele está se expandindo, comprovou que a gente tem outros objetos no espaço que são parecidos com a Via Láctea, e foi um cara muito importante. Por isso que qual que era o objetivo principal do Hubble? Fazer o maior número de imagem possível de galáxia para entender a expansão do universo. Esse era o objetivo do Hubble. Depois, com o passar dos anos, aí o Hubble vai mudando de objetivo, mas o objetivo do Hubble era basicamente esse, tá?